Senhor Jesus. Eu vou pedir para você se pôr em pé, por favor. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ler, irmãos, do versículo 5 ao versículo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Hoje o nosso tempo, irmãos, é um pouco mais apertado devido à ceia, né? Então nós temos, além de tudo que precisamos fazer hoje, no culto, né? Além da palavra, nós temos ainda a ministração da ceia. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Senhor, continua falando aos nossos corações nessa noite, pedimos a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu vou pedir ao Robson, porque eu acho que ainda está com um pouco de microfonia aqui para mim, tá bom? Meus amados irmãos, nós glorificamos a Deus pela sua palavra, porque a palavra de Deus é algo maravilhoso. E a nossa vida, meus amados irmãos, ela precisa estar apoiada, alicerçada na palavra de Deus. Eu sei que nós acabamos no nosso dia a dia, muitas vezes, irmãos, nos esquecendo da direção do que Deus tem para nós. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós acabamos nos deixando levar pelo que acontece ao nosso lado. E isso acaba sendo muito ruim, porque quando nós nos deixamos levar, irmãos, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade, não quer dizer necessariamente que nós vamos estar andando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. E nós, irmãos, precisamos ter este compromisso de buscarmos na palavra de Deus o apoio para a nossa vida. E como é que nós fazemos isso? Meditando na palavra, entendendo a palavra, principalmente, irmãos, no que diz respeito ao Evangelho de Jesus. É muito importante, irmãos, nós nos lembrarmos que nós somos a igreja de Cristo. E como igreja, irmãos, nós precisamos seguir a Cristo. Jesus, irmãos, precisa ser visto em nossa vida. A palavra de Cristo precisa ser vista em nossa vida. É interessante, porque João, aqui nessa primeira carta, ele começa nos dizendo que Deus, ele é luz. Quando ele está falando que Deus é luz, irmãos, ele está se referindo à moralidade de Deus. Deus é um ser moral, Deus é um ser ético. E Deus, irmãos, estabelece na sua palavra como que nós devemos estar andando, como que nós devemos viver. Quando nós, irmãos, estamos de acordo com a palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre a nossa vida.
Mas vivemos num mundo, e um mundo, irmãos, que o tempo todo tenta nos tirar da presença do Senhor. Um mundo, irmãos, que o tempo todo o inimigo tenta nos desviar, irmãos, daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Daí a necessidade, meus amados irmãos, de analisarmos, de observarmos como que está sendo a nossa vida. E qual é o parâmetro que nós temos que tomar como padrão para nós? A Bíblia, a palavra de Deus. E aí o apóstolo João, ele diz assim no versículo 6, você leu isso? E está escrito isso aqui na sua Bíblia, 1 João 1,6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, e é exatamente isso que João está dizendo. Pessoas, irmãos, que muitas vezes está declarando uma comunhão com o Senhor, mas a forma de nós vermos se existe comunhão com Deus é a forma como nós vivemos. O que João está dizendo não adianta nada você dizer que tem comunhão, você estar expressando, às vezes, num determinado momento, uma determinada aparência de comunhão, porque isso, irmãos, vai se ver, na vida, no dia a dia, dentro de casa, no relacionamento, irmãos, que nós temos com as outras pessoas que nos cercam. Nós fazemos parte, irmãos, de micro-sociedades, né? Nós fazemos parte de uma sociedade brasileira, mas fazemos parte de micro-sociedades. Nós fazemos parte da igreja, fazemos parte da família, fazemos parte do trabalho, da escola, dos familiares. E como é que nós, irmãos, estamos vivendo? Como é que nós estamos, irmãos, nos comportando? Essa é a preocupação de João. Quando ele fala de andar em trevas, ele está falando de um comportamento. Ele está falando que essa pessoa aqui talvez tenha um cartão de membro, que essa pessoa aqui participe da igreja de uma determinada maneira, esteja até participando de um grupo, mas a sua vida espiritual não tem nada a ver com a palavra de Deus. A sua vida espiritual não tem nada a ver com aquilo que o Senhor dirige na sua palavra. E o que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos aprender a olhar para nós mesmos, porque quando falamos disso, nós não estamos aqui, irmãos, para estarmos avaliando se o nosso irmão está andando em trevas ou andando em luz, mas para nós nos avaliarmos, como é que está a nossa vida, naquele momento em que não tem ninguém da igreja perto de você. Como está a sua vida naquele momento em que você está perto de colegas não evangélicos e que agora você tem a oportunidade de falar algumas coisas porque não tem nenhum crente perto de você? Como está a sua vida neste momento? Você está andando na luz até nesses momentos? Ou você está andando em trevas? Porque João deixa bem claro: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor está esperando de nós, irmãos, uma atitude de fidelidade para com Ele. Robson, o microfone não está bom. Hoje de manhã ficou bom. Agora ele não está bom, está dando e de vez em quando aparece uma microfoniazinha. Eu não sei se esse negócio está virado demais para mim. Dá um jeito aí. Ele continua dizendo: mas se andarmos na luz, e isso aqui é muito importante nós notarmos, meus amados irmãos. Por quê? Porque tem muita gente que já não sabe mais identificar quando está andando na luz e quando está andando nas trevas. Tem muitos crentes, irmãos, que não sabem mais identificar
O que está fazendo de errado, que desagrada a Deus? Talvez num primeiro momento da sua vida na igreja, um primeiro momento, irmãos, na sua caminhada no reino de Deus, talvez num primeiro momento você tivesse facilidade de identificar isso, talvez você estivesse muito na presença de Deus, você estivesse participando de muitos cultos, estivesse buscando muito a presença de Deus, e aí você estava com muita sensibilidade espiritual. Mas com o passar do tempo, irmãos, parece que algumas coisas começam a acontecer e nós começamos a enfraquecer um pouco nessa vida espiritual. E quantos irmãos começam a perder a sua sensibilidade espiritual? Quantos irmãos que já não sentem mais a presença de Deus como sentia antes? E sabe o que é pior? Essa pessoa, irmãos, que já não sente mais a presença de Deus como sentia antes, não está vendo nada demais nisso. Não está, irmãos, identificando alguma coisa ruim. Não está identificando, irmãos, que isso é algo, irmãos, que está o afastando da presença de Deus. Precisamos, irmãos, ter sensibilidade espiritual. É horrível quando alguém perde a sensibilidade em alguma parte do corpo. É isso, por exemplo que a lepra começa a fazer. A lepra, irmãos, vai tirando a sensibilidade do corpo. E quantos irmãos que não estão leprosos fisicamente, mas que estão ficando leprosos, irmãos, espiritualmente. Quantos irmãos que não sentem mais a alegria da presença do Senhor? Quantos irmãos que não sentem mais a necessidade durante o dia de falar com Deus? Passa um dia, 2 dias, 3 dias, se ninguém falar, e aí, você orou hoje? Ele nem se lembra. Ele não tem mais essa preocupação, ele não tem mais esse cuidado. Não tem mais o cuidado, irmãos, de estar buscando a Deus por alguma causa que está atravessando. E nós, meus amados irmãos, quando o crente começa a andar por este caminho, é porque ele está começando a perder sensibilidade. A coisa está começando a ficar ruim para ele. 1 Timóteo, irmãos, capítulo 4, versículo 2, fala da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. A consciência cauterizada é exatamente isso que nós estamos falando, é a perda da sensibilidade. Ele já não consegue mais identificar o que agrada a Deus e o que não agrada. Ele já está ouvindo e assistindo coisas que desagradam a Deus, mas ele está ali participando, como se não tivesse problema algum, como se estivesse tudo bem. E por que isso acontece, meu irmão e minha irmã? Isso é perda da sensibilidade espiritual. E infelizmente, meus amados irmãos, isso acaba sendo algo crescente. Porque assim como a lepra, irmãos, começa numa determinada parte do corpo e daqui a pouco vai tomando todo o corpo, isso começa a crescer também. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, ele vai falar que para nós tomarmos cuidado, para não endurecermos o nosso coração quando o Espírito Santo de Deus falar conosco. Como aconteceu na tentação no deserto. Qual é a preocupação? A preocupação é que o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está chamando a atenção, o Espírito Santo está gritando para o crente, mas o crente não está atento, ele não está ouvindo. Ele está perdendo essa sensibilidade e ele está, muitas vezes, gostando disso.
Por quê, meus amados irmãos? Porque o pecado, irmãos, ele é bom para a nossa carne. O pecado, irmãos, agrada a nossa carne, a nossa natureza humana. Mas nós, como servos de Deus, precisamos aprender a nos posicionar. Hoje, irmãos, é um dia que o Senhor marcou para que você possa se despertar, para que você possa voltar para a luz, porque o nosso Deus é luz. O nosso Deus é santo, e Deus exige que aquele que se relacione com Ele esteja buscando também a santificação na sua vida. Não é de qualquer maneira, irmãos, que entramos na presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é, irmãos, eu tendo uma vida de qualquer maneira lá fora, no meu dia a dia, e eu chego aqui e me apresento como se tivesse tudo bem. E apresento isso, e Deus vê isso, irmãos, como se fosse qualquer coisa sendo apresentada. Porque a minha oferta, irmãos, que eu vou apresentar a Deus, começa na minha casa. A minha oferta começa na forma como eu estou tratando a minha esposa. A minha oferta começa na forma como eu estou tratando os meus filhos. Não venha pensar que você está vivendo de qualquer maneira, da maneira que você tem na sua cabeça e que está tudo certo. Não está. Um dos grandes problemas, irmãos, que aconteceu com Israel, na época dos juízes, a Bíblia vai dizer, irmãos, que porque não tinha rei, cada um vivia da sua forma, cada um vivia do jeito que achava que tinha que viver. Nós temos um rei, o nosso rei chama-se Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Nós temos alguém, irmãos, que dá a direção do como tem que ser a nossa vida, e quem dá a direção é o nosso Senhor. Não podemos, irmãos, andar como nós queremos, como dar a nossa cabeça. Não, eu acho que isso aqui é o certo. Meu amado irmão, minha amada irmã, me perdoe. Mas não é o que você acha que tem que ser a sua vida, mas o que Jesus disse que tem que ser. Porque se somos servos dele, e se andamos na luz, nós temos que cumprir a vontade dele. Se andamos na luz, precisamos ter essa sensibilidade, de entendermos, irmãos, como que a vontade dele está acontecendo em nossas vidas. Como que a vontade do Senhor está acontecendo na sua vida. Estava conversando com o nosso irmão Mauro, e ele me falou de um texto, irmãos, eu procurei esse texto, e eu encontrei esse texto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Juízes, capítulo 16, versículo 20. Esse versículo fala sobre Sansão. Sansão, irmãos, está aqui diante de uma situação terrível. Ele acabou falando para Dalila o que era necessário que acontecesse para ele perder a sua força. Mas o que o texto está falando, irmãos, é algo que nos chama a atenção. Nós estamos falando aqui sobre perda da sensibilidade. Estamos falando aqui, irmãos, sobre a lepra espiritual. É interessante porque ninguém se desvia, irmãos, da noite para o dia. Ninguém acorda num belo dia de manhã e fala assim, eu vou me desviar da igreja. Isso vai acontecendo, irmãos, aos poucos. Aos poucos, irmãos, a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Aos poucos, irmãos, a pessoa vai perdendo aquela ligação com Deus. Aos poucos, irmãos, a pessoa vai trocando, irmãos, os momentos de intimidade com Deus com momentos de intimidade com as coisas do mundo. Pare para pensar. Eu não falo contra o Facebook, você pode usar o Facebook. Já disse que tem pessoas que usam o Facebook para pregar a palavra de Deus. Mas avalie hoje aí.
Quanto tempo você leva orando e quanto tempo você leva no Facebook? Pare para pensar, irmãos, que aos poucos, nunca é de uma vez só. Tem gente que pensa, irmãos, que o diabo ele vem contra nós com 2 chifrões. Imagina, aquele chifre imenso na cabeça. Imagina aí, Flávio. Vermelhão. Um tridente na mão. Um rabo pontudo. Pé de cabra. Irmão, se ele viesse assim, a gente sabia que era ele, irmãos. Não é assim que ele vem, não. Ele vem, irmãos, bonitinho, cheirosinho. Sapatinho de veludo, aí o pastor Sampaio dizendo aqui. Você nem ouve o bicho chegando. Meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos, para que nós, irmãos, não estejamos perdendo a sensibilidade espiritual, para que nós, irmãos, não estejamos perdendo, irmãos, essa ligação com o nosso Deus, essa vontade, irmãos, de estar glorificando, essa vontade de estar orando, essa vontade de estar na presença de Deus, essa vontade, irmãos, de sentir essa manifestação dentro de nós. Deus, eu quero sentir a Tua glória. Deus, eu quero sentir a Tua presença. Deus, eu quero sentir o Teu Espírito se movendo dentro de mim. Decide canta labalaias. Nós precisamos buscar isso, irmãos, porque senão começamos a morrer, porque senão essa lepra espiritual começa a dominar, e ninguém que se desvia de uma hora para outra. E aí o desviado fala de longe, eu sou desviado. Aí o pastor Sampaio vira e fala, isso é igual o leproso no antigo, lá na época de Cristo, né? Chegava perto do leproso, eu sou leproso, não chega perto não, eu sou leproso. Imundo. É o crente que vai se afastando, irmãos, da presença de Deus. Porque quando nós estamos aqui por causa de Cristo, nada nos tira daqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas aí, somos mais do que vencedores. Nada, irmãos, nos separa do Senhor. Mas o crente vira e fala, quando o crente desvia, ele fala, não, varão, eu desviei por causa disso, por causa daquilo outro. É porque já não tinha mais Jesus na sua vida. Porque se tivesse Jesus, não separava de Jesus. Estava na igreja por causa dos outros. Estava na igreja por causa do pastor. Estava na igreja por causa da missionária. Estava na igreja por causa de algum irmão. O irmão fez alguma coisa errada, ele saiu da igreja. Mas não por causa de Jesus. Cuidado, irmãos, para não perdermos a sensibilidade espiritual. Olha aí, Juízes, capítulo 16, versículo 20, já deu tempo de você abrir. E diz assim, e disse ela, a Dalila, né, falou lá para o Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou, já estava com a cabeça toda raspada. E despertou do sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Agora olha o que está escrito aí na continuação. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Na nova versão, na Bíblia Viva, diz assim, mas ele não percebeu que o Senhor já tinha se retirado dele. É o crente, irmãos, que ele pensa até que está fazendo alguma coisa. Não, varão, pode deixar, eu vou fazer, como a gente sempre faz, não sei o quê. Mas ele não percebeu. A falta de sensibilidade não deixou ele perceber que o Espírito Santo de Deus já não estava mais. E fazer barulho mexe com a emoção.
Por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado para não nos deixarmos levar pela emoção. Porque quando adoramos a Deus, irmãos, adoramos a Deus porque estamos sentindo a sua presença. É assim que tem que ser. É porque entramos na presença do Senhor. E agora a glória do Senhor está enchendo toda a casa. Olha a sensibilidade. Olha o Isaías com a sensibilidade. A Bíblia diz que Isaías entra no templo, né? Ele também era sacerdote, apesar de ser profeta. E aí ele entra no templo, e no templo ele tem uma visão. E a visão que ele está tendo é da presença de Deus, e ele tem sensibilidade ainda. Ele reconhece que tem coisas erradas acontecendo, mas ainda tem sensibilidade de falar para o Senhor: Senhor, tem misericórdia, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Era só ele e Deus, irmãos. Mas a presença de Deus fez com que ele mudasse alguma coisa dentro de si. Quando estamos reunidos aqui, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Paulo diz que o Espírito habita no meio da sua igreja. Quantos que entram aqui, irmãos, e não conseguem sentir? Quando está tendo música, irmãos, até sente alguma coisa. Na hora da música, acabou a música, parou de sentir. Não tem sensibilidade. Como está a sua sensibilidade espiritual? Porque é isso que João está perguntando para nós. Será que nós estamos andando na luz? É uma pergunta que ele está fazendo. Ele está mostrando esse si aqui, ele está mostrando que é uma condição. Mas se andarmos na luz, voltando aqui para 1 João capítulo 1, versículo 7, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu sei que a minha hora anda rápido mesmo, mas tem gente confundindo comunhão com panelinha. Não, pastor, eu tenho comunhão. Pastor, eu sou muito amigo do pastor Sampaio e do pastor Bernardino. Olha como que nós temos comunhão. Mas a igreja não se resume só a nós três. Na igreja são mais pessoas. E tem gente achando que porque tem ali um grupinho que já está em comunhão. Não, pastor, tem comunhão aqui com os irmãos. Não, você tem comunhão com esses irmãos. E o que é pior, porque às vezes tem comunhão com um grupo de irmãos que fala mal de um outro grupo de irmãos. Se reúne aqui para falar mal do outro grupo de irmãos. Parece fariseu. Ah, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não me fizeste como os outros homens. Sou um dizimista fiel, um homem que jejua 2 vezes na semana. Eu estou cheio da tua presença. Tá nada. Tá nada. Ah, que bom que eu não sou como esse aí, ó. Isso ali é um pecador. Olha que coisa, irmãos. Isso é falta de comunhão. Crente que se reúne com outro crente para falar mal de outro crente, isso é falta de comunhão. Se é falta de comunhão, o que isso significa? Não está andando na luz. Está andando nas trevas. E está se enganando. Versículo 6. Porque quando nós estamos andando na luz, irmãos, nós não temos problema com irmão nenhum. Quando nós estamos andando na luz, nós conseguimos nos relacionar bem com todos os irmãos. Nós conseguimos olhar todos os irmãos nos olhos. Nós conseguimos tratar bem todos os irmãos. Porque estamos andando na luz. Porque se estivermos andando na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É se. João não está dizendo que todos estão andando. Ele não, se estiver andando. Porque isso depende da sua decisão. A sua sensibilidade espiritual depende de você.
A sua sensibilidade espiritual depende do quanto você está orando, do quanto você está jejuando, do quanto você está buscando conhecer o Evangelho de Jesus. É isso que vai aumentando a sua sensibilidade espiritual. É isso que vai aumentando a sua comunhão com Ele. E aí, quanto mais você se aproxima dEle, mais o Espírito Santo de Deus vai te santificando. E quanto mais o Espírito Santo de Deus vai te santificando, mais na luz você vai andando. Oh, aleluia. Decide canta labalaias. Essa é a orientação do Senhor para você nessa noite. O Senhor está esperando que você se posicione assim. Ninguém está predestinado a se posicionar assim. Isso depende de você. É se você andar. Se você quiser andar. Se você quiser se posicionar. Depende da sua vontade. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. É interessante porque João usa essa palavra de purificar, e essa palavra, irmãos, ela tem o mesmo sentido da limpeza que Deus opera no corpo de um leproso. Essa palavra, irmãos, é a mesma de quando um leproso era curado, ele foi purificado. A Bíblia vai falar lá em 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de um general chamado Naamã. E a Bíblia diz que esse general chamado Naamã, ele foi acometido de lepra. E aí ele vai até o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu nem recebe ele em casa, já manda uma mensagem e fala para ele, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu está estabelecendo para ele uma norma. Eliseu está mostrando para ele que não é de qualquer maneira que nós recebemos alguma coisa da parte de Deus. A sensibilidade espiritual, irmãos, não se recebe de qualquer maneira, não é andando de qualquer maneira. Não é viver de qualquer maneira, chega aqui, faz uma oração de 2, 3 segundos e está tudo resolvido. Não, está tudo resolvido, eu já orei 3 segundos ali. Não é de qualquer maneira, exige-se algo, espera-se algo. E é isso que Eliseu fala para Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã se espanta, peraí, lá na minha terra tem 2 rios que são maravilhosos, águas limpas. Mas é como se Eliseu falasse para ele, rapaz, eu não quero saber o que tem na tua terra. Eu quero saber se você está disposto a fazer o que Deus está esperando de você. E vai a primeira vez, finalmente resolveu mergulhar, né? E vai o primeiro mergulho, e vai o segundo, e nada está acontecendo, continua leproso. E vai o terceiro, e vai o quarto, e continua leproso. E vai o quinto, e vai o sexto, e continua leproso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que depois do 7º mergulho, ele ficou purificado. A Bíblia diz, irmãos, que a sua pele era como a pele de um menino. Você imagina já um homem idoso e agora com a pele de um menino. O que Deus transformou na vida de Naamã é o que Deus quer fazer na vida do crente espiritualmente falando. Quando o João está dizendo aqui, o apóstolo João diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É como, irmão, se nós agora, quando estamos andando na luz, a nossa vida espiritual, irmãos, a nossa vida espiritual é como se nós estivéssemos na presença de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Imagina isso, imagina que glória que o Senhor manifesta dentro da vida do crente, quando ele está andando na luz, irmãos, que maravilha, irmãos, e nós podemos desfrutar desse tipo de coisa. Quantos aqui, irmãos, sozinhos,
sozinho, sem ouvir talvez uma música, só porque estava falando com Deus. De repente as lágrimas vieram aos olhos, o coração começou a bater mais rápido, alguma coisa começou a acontecer, e daqui a pouco você estava falando em mistério com Deus. Isso é purificação, meus irmãos. Isso é purificação. Porque em pecado, irmãos, nós não sentimos a presença de Deus, mas quando nós estamos andando na luz, irmãos, o Senhor nos purifica. Não, irmãos, que nós mesmos conseguimos viver, irmãos, uma vida sem pecados, não, mas quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós temos sensibilidade, irmãos, com o Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a nos encher. Oh, aleluia! E o Senhor quer te encher, o Senhor quer você hoje aqui, cheio da sua graça. O Senhor que é cheio do seu poder, cheio da sua unção. Oh, aleluia, glória a Deus. Decide, canta labalaias. Eu vou pedir para você se pôr em pé. É condicional. É se andarmos. É condicional. É condicional. É se andarmos. Não música agora. É condicional. É se andarmos. Mas entenda que é uma condição que nós podemos alcançar. Porque para nós andarmos na luz, o Senhor está aí para andar conosco. O Senhor quer andar com você. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor quer andar com você todos os dias. O Senhor quer andar com você no caminho para o trabalho. O Senhor quer andar com você no caminho para a escola. O Senhor quer andar com você quando você está arrumando a sua casa, lavando a sua louça. O Senhor quer andar com você quando você está resolvendo alguma coisa de ordem pessoal. Quando você está no banco, o Senhor quer estar com você ali naquele momento. O Senhor quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Oh, aleluia! E quando, irmãos, temos essa conexão, quando temos essa ligação com o Senhor, algo vai acontecer de diferente. Por isso que o Senhor está falando para você, decida andar na luz. Talvez tenham pessoas aqui, irmãos, que estejam em trevas, que estejam flertando com as trevas, que estejam brincando com as trevas. Não, vou ver só isso aqui, é bem pouquinho, ninguém está vendo, não vai fazer mal a ninguém. Está fazendo mal à sua vida espiritual. Porque está fazendo você perder a sensibilidade. Entenda bem isso. Ninguém vai saber. Os pastores não vão saber. A sua esposa não vai saber. Os seus filhos não vão saber. Seus vizinhos não vão saber. Mas Deus sabe. E tem um outro lado que sabe. O inimigo sabe. Então, meu irmão e minha irmã, vamos lutar para que essa lepra espiritual não nos alcance. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu sei que muita gente que deveria vir à frente não iria vir. Porque eu sei que é uma situação de se expor. Não precisa vir à frente. Eu vou orar por você aí onde você está. E eu vou fazer uma primeira oração. E essa primeira oração é para que você apresente a sua vida diante de Deus. Se você estava perdendo a sensibilidade espiritual, se você já não sentia mais essa necessidade de orar, mais a necessidade de buscar a presença de Deus, a igreja virou uma coisa assim de religiosidade. Não, é que eu estou acostumado a ir lá naquele dia, naquele horário, estou acostumado a estar com aquelas pessoas. Mas não porque, não, eu vou ali porque eu quero sentir a glória do Senhor.
Você quer ver uma coisa? Oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o quê? Propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É propôs no coração. Onde que nós propomos no coração a nossa oferta, irmãos? É aqui? Vamos passar a oferta. O irmão mete a mão dentro do bolso. A primeira que ele encontrou ali, ele sabe que as notas menores são naquele bolso ali, vai lá, mete a mão e... E eu não estou falando contra a pessoa dar R$2, não. Tem muita gente que fala contra. Onde é que já se viu dar R$2 de oferta? Irmão, se o irmão não tem mais do que isso, aquilo ali é o tudo dele. Lembra da viúva? 2 moedinhas. E Jesus falou que ela deu a maior oferta. Às vezes os R$2 é tudo que o irmão tem. Às vezes o irmão está dando R$2 ali, porque ele nem o dinheiro da passagem ele tem. Ele podia ter pedido para o irmão ali do lado de fora ali mais R$2,05 e pagava a passagem do ônibus. Mas ele decidiu colocar aqueles R$2, que era o tudo dele na oferta. Mas isso, irmãos, nós já colocamos o nosso coração em casa. Nós já apresentamos a Deus. Deus, isso é tudo que eu tenho. Eu apresento diante de Ti. Nós deveríamos aprender com a palavra de Deus. Aquela viúva que foi lá com Elias lá, e que a mulher nem crente era, mas que Elias fala para ela, vai lá, faz para mim primeiro, depois faz para você. É primeiro para Deus. Nós, irmãos, ofertamos a Deus em casa. O culto que você vai oferecer aqui, você começa a oferecer em casa. O que você veio buscar aqui, você começa a buscar em casa. Senhor, eu estou indo para a tua casa. Pai, eu estou atravessando um problema terrível, eu não sei o que fazer, mas eu estou indo na tua casa, Senhor, e peço que o Senhor me dê uma resposta. Crente que faz isso, irmãos, quando chega aqui tem resposta. Porque é crente que ainda está querendo ter essa sensibilidade com Deus. Mas tem gente que não tem mais, irmãos. Vem de qualquer maneira, vem de qualquer jeito, está tudo certo. É para Deus mesmo. Às vezes está mais preocupado em sair depois do culto do que estar no culto propriamente dito. Está aqui no culto e está, meu Deus do céu, esse culto não acaba não? Será que vai dar tempo de ir no ganso depois? Eu sei que é pato, minha gente, é só para não fazer a propaganda. Isso é falta de sensibilidade. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, todo mundo colocando a mão no coração, que aí ninguém sabe quem é quem aqui na história. Deus querido, mais uma vez eu falo contigo, Senhor. Quero apresentar a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Tu conheces a cada coração aqui, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Se existem vidas aqui, Senhor Deus, nessa noite, que estão perdendo a sua sensibilidade espiritual, Senhor. Talvez, Senhor Deus, ainda sejam muito espirituais, mas se pararem para pensar, Senhor Deus, já não são como eram antes. Estão perdendo, Pai, a sensibilidade. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nessa noite possa estar despertando essas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Ó Pai, que eles possam voltar-se para Ti, ó Pai. Porque Tu és luz, Senhor Deus. Tu não és trevas. Ó Pai, Tu és santo, meu Pai. Ó Senhor Deus, e precisamos estar buscando essa santificação para estar na Tua presença, para sentirmos a Tua glória, para sentirmos, ó Pai, o Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, se existe alguém aqui, Senhor Deus, que entrou nessa noite já frio, Senhor Deus, espiritualmente falando, e Teu Espírito Santo venha aquecer esse coração, venha encher do Teu fogo, do Teu poder, da Tua unção, desce decanta labalaias, ó Pai, em nome de Jesus. Trabalha na vida
vida da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus.